Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de número 12 e 13. Obrigado, irmão. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos 12 e 13. Quem achou, diga aleluia. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Vamos ler esse versículo de número 13 bem forte. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quem glorifica ao Senhor nesta noite? Aleluia. Queridos, o tema da minha ministração nessa noite é quebrando os protocolos. Hoje nós vamos quebrar eles aqui. Vamos dizer juntos? Quebrando os protocolos. A palavra protocolo ou protocolos, no plural, significa regras rígidas de procedimento. Protocolo tem a ver com regras, etiqueta, algo que deve ser seguido em um cerimonial. Quando nós estamos em determinado lugar participando de cerimônias, nós sabemos que existem ali normas, formalidades, que são estabelecidas pelos organizadores das festas. E se você quiser deixar um organizador de festa com raiva de você, quebre o protocolo. Saia da norma, saia da risca. Ele vai odiar você, porque ele faz tudo para que seja obedecido conforme a regra. Então, quando sai da regra, bagunça. Quando sai da regra, as coisas fogem do controle daqueles que organizaram. Logo, aqueles que organizaram não ficam muito satisfeitos. É claro que quando eu estou falando sobre quebrar o protocolo aqui, eu não estou dizendo que nós vamos quebrar os protocolos. Eu estou dizendo que Jesus vai quebrar os protocolos estabelecidos pelos chefes das sinagogas. Porque nós, irmãos, não temos autoridade para quebrar protocolos, e se quebrarmos, nós vamos irritar muita gente. Se nós quebrarmos os protocolos, nós vamos deixar algumas pessoas chateadas, porque a gente saiu da norma, a gente saiu da linha, a gente deixou de seguir a etiqueta do cerimonial. Agora, quando é Jesus que quebra o protocolo, ninguém pode reclamar a ele, porque Jesus não segue o protocolo da terra, Jesus segue o protocolo do céu. Eita, glória a Deus! É por isso que o protocolo da terra, Jesus não está nem aí para ele. O protocolo do chefe da sinagoga, Jesus não está nem aí para ele, irmão. Sabe por quê? Porque quando Jesus decide abençoar alguém, ele sai da linha estabelecida pelos homens, ele quebra as regras estabelecidas pelos homens, ele quebra os princípios que os homens colocaram, e se for preciso, ele despedaça o protocolo, mas você não vai sair daqui sem ser abençoado por ele. Nós vamos ver alguns protocolos que Jesus quebrou aqui. E eu quero logo dizer aqui para os irmãos: o nosso Deus, Ele quebra protocolos, mas Ele não quebra princípios. Os protocolos são obras, são coisas inventadas ou criadas pelos homens. E Jesus não é submetido à ordem dos homens. Jesus não é submetido à lei dos homens. E os cristãos também não devem ter medo de quebrar os protocolos que não fazem parte da palavra. Tem muito cristão por aí com medo de quebrar os protocolos que não fazem parte da palavra. Diz: não, mas a gente tem que fazer assim, irmão, porque fulano disse, cicrano escreveu, é lei, é isso, é aquilo. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite: nós obedecemos todas as leis, mas elas precisam ter base na palavra de Deus. Porque se a lei não tem base na palavra, Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fique debaixo do protocolo dos homens só quando a palavra te apoiar para isso. Agora, quando o protocolo dos homens sair fora da palavra, pode quebrar sem medo, porque você está quebrando um protocolo de homem, mas está debaixo do princípio de Deus. Aleluia. É o que Jesus vai fazer aqui, meus irmãos. Ele vai sair da etiqueta. E Jesus, irmão, não está nem preocupado em seguir as regras da
etiqueta humana. Ele não está nem preocupado. Aqui haviam vários protocolos que foram estabelecidos pelo chefe da sinagoga, que nós vamos já ver eles. Mas Jesus entra aqui neste culto, e quando Jesus entra aqui neste culto da sinagoga, ele vai sair fora das normas, ele vai fazer aquilo que ninguém imaginaria que ele fizesse. E eu quero dizer uma palavra de Deus para a igreja nesta noite: Jesus faz aquilo que ele quer, e o homem não tem a autoridade para questioná-lo em nada. Aleluia! Ele faz o que quer, e o homem não tem autoridade para questioná-lo. Se você entrou aqui nesta noite querendo questionar a Deus, querendo colocar Deus na parede, esses dias eu vi um doido dizer assim: ah, Jesus, se eu pegar no teu colarinho, eu te boto na parede. Irmão, Jesus não é menino, Jesus não é um bêbado ou drogado caído na rua, que você pega e faz o que quer com ele, porque ele nem força tem, e nem mais pensamento racional ele tem. Jesus é o todo-poderoso Deus, e ninguém tem autoridade de questioná-lo. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e pode até ter saído das tuas normas de etiqueta, mas se é Ele que está fazendo, dê glória a Deus, porque Ele sabe o que fazer na tua vida. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Quem é o homem, irmãos, para questionar o agir de Deus? Eita, glória a Deus. Quem é o homem para olhar para o céu e dizer: eu não aceito? Quem é você? A Bíblia diz no livro dos Salmos: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Cada cabelo branco que nasce na cabeça, irmão, cada dorzinha nas costas, cada fraqueza nas pernas, cada ruga que planta no teu rosto, é o chão dizendo: tu és pó. Eita, glória a Deus. Você e eu podemos nos arrumar, isso não é pecado. Pode botar botox ali, esticar para cá, fazer o que quiser, mas não vai mudar o fato de que nós somos pó e Ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu fico olhando aí, irmãos, às vezes na internet alguns, é uma prepotência, é uma arrogância. Basta Deus colocar um carocinho e dizer: é câncer, pronto. Se não for a graça de Deus, morre. Morre ou não morre? Mas quando tem câncer, se tiver a graça de Deus e Deus quiser curar, Deus arranca o câncer e o nome dele é glorificado na terra. Eita, glória a Deus. Veja na sua Bíblia, vamos começar agora. Jó, capítulo 40. Jó questionou a Deus, irmãos. Jó, quando estava passando pelo seu sofrimento, e nós sabemos que não foi nada fácil, mas ele começou a questionar a Deus. Só para você ter uma ideia, Jó fez 16 perguntas a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não morri? Por quê? Por que não faltou leite no seio da minha mãe? Por quê? Por que eu não fui morto? Por quê? Por quê? 16 perguntas. E todas elas Deus tinha a resposta. Eu estava ensinando esses dias a uns irmãos de outra denominação, e eu estava trabalhando sobre Mateus 24 lá, já eu digo o texto para nós lermos. E aí eu disse: os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus na ordem errada, mas Jesus deu a resposta na ordem certa. O que significa? Significa que até quando nós fazemos a pergunta errada, Jesus tem a resposta certa. Eita, glória a Deus. Aí Jó pergunta, Deus diz: eu vou te responder, Jó. Você me fez 16 perguntas, mas antes de eu lhe responder, veja se você responde uma minha. Aí Deus fez 70. Nenhuma delas Jó foi capaz de responder. Você sabe por quê? Porque Deus tem a resposta para todas as suas perguntas, mas você não pode responder as perguntas de Deus, porque Ele sabe o que faz e você não tem nada a ver com isso. Ele vai dizer isso a Jó, olha aí. Quem achou, diga amém. Capítulo 40. Jó capítulo 40. Vocês já acharam, foi? Eita. Jó capítulo 40.
Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Olha para cá, irmãos. Deus chega para Jó e diz assim: quer dizer então que tu está contendendo comigo? Tu acha mesmo que contender comigo é sabedoria, Jó? Aqui é uma pergunta retórica, qual é a resposta? Qual é a resposta? Não. Contender com Deus não é atitude de sábio, é atitude de tolo. Brigar com alguém mais forte é loucura, irmãos. Se eu, ser humano, discutir com outro ser humano, armado até os dentes, eu sou sábio ou tolo? Tolo? Porque eu estou desarmado, o cara está armado até os dentes, e se eu for discutir com ele, eu posso rapidamente morrer, ele pode me matar. E como é que o cristão, que não pode contender com um homem armado até o dente, porque ele sabe que está em desvantagem, como é que esse cristão tem coragem de contender com Deus? Que basta Deus estralar o dedo numa linguagem humana, e nós desaparecemos como névoa. É por isso que ele diz aqui, irmãos, olha para a Bíblia: porventura o contender contra o Senhor, o Todo-Poderoso, é sabedoria? Resposta: não. Quem assim arguia a Deus que responda estas coisas? Agora olha Jó, é por isso que eu gosto de Jó, porque ele contendeu, ele reclamou, ele brigou. Não, Senhor, mas por que, Senhor? É quando Deus disse a ele: olha Jó, o que tu está fazendo é atitude de tolo. Olha a resposta do homem de Deus, verso 3: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó disse assim: parei com isso, Senhor. Não dá para contender contigo, eu não sou nada, eu sou vil, eu sou pequeno demais, e agora eu boto a mão na minha boca e abro os meus ouvidos para ouvir a tua voz. É isso que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Pare de estar contendendo com Deus, fecha a tua boca e abre o teu ouvido, porque Deus vai falar com você. Eita, glória a Deus. Porque às vezes a murmuração está tão grande que o ouvido, irmãos, está surdo para ouvir a voz de Deus. Às vezes a reclamação está tão grande que enquanto você fala, você não ouve. Mas nesta noite o Espírito Santo te colocou aqui, sentado nesta cadeira, para ouvir de Deus a palavra. Enquanto tu fechares a boca e abrir os ouvidos, eu vou falar ao teu coração. Aleluia. Quem é o homem, irmãos, para contender com Deus? Novo Testamento, Romanos, abra aí, capítulo 9. É por isso que Jesus quebrou o protocolo e ninguém pode dizer nada, porque ele faz o que quer. Aleluia, aleluia. Romanos, capítulo 9, quem achou, diga amém. É bom o barulhinho das folhas, né? Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21. Olha o que diz a palavra: mas, ó homem, quem és tu? Eita, que Deus está falando hoje, irmãos. Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Escuta, você e eu somos barro, Deus é o oleiro e Ele faz o que quer para a glória do nome dEle. Aleluia. Você já viu algum barro olhar para o oleiro e dizer assim: não gostei dessa aba aqui não? Você já viu? Eu não gostei dessa boca desse vaso não, Senhor, mexa aqui. Não, meus irmãos, Ele é o oleiro, a massa está na mão dEle, o barro está na mão dEle. E por mais que você olhe e diga que não gostou, está perfeito, porque o perfeito não é o que você acha, o perfeito é o que Deus faz. Segura que agora vai soltar.
Você chegou aqui nessa noite dizendo assim: aconteceu, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Deu certo, mas não deu certo do jeito que eu queria, porque eu queria assim e assim, mas Deus fez assim e assim. Pode parar de reclamar. Se você está dizendo que não está perfeito, é porque teu olhar é imperfeito. Se foi Deus que fez, está perfeito, ainda que não seja do jeito que você quer. Imperfeito, irmão, é quando sai do meu jeito. Vamos dizer isso aí, bora? 1, 2, 3. Imperfeito é quando sai do meu jeito. Quando você fizer qualquer coisa que sair do jeito que você queria, diga assim: está prestando não. Não está bom não, porque saiu do seu jeito. Agora pode parecer imperfeito, mas se foi Deus que fez e é o jeito de Deus, olhe de novo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ainda que você não entenda, é perfeito, porque não é para você entender, é só para você receber e adorar ao Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Segundo livro de Reis 5, lê não, agora não, abre agora não. Naamã queria ser curado, sim ou não? Mas do jeito dele. Ele devia ter me colocado num rio para eu banhar num rio mais limpo. Ele queria do jeito dele. Ele queria ser curado, mas não queria ser humilhado. Diga comigo, ele queria ser curado, mas não humilhado. Mas aprendeu que a cura vinha da humilhação. Diminuiu glória, né? Porque a gente quer ser curado e exaltado ao mesmo tempo. A gente quer ser curado na exaltação, mas nesta noite Deus está dizendo: eu vou fazer, mas primeiro eu vou humilhar você, porque depois que eu te humilhar, eu te exalto nessa terra. Você sabia que Deus humilha crente? Sim ou não? Irmão, Deus humilha crente não, quem humilha crente é o Satanás. O Satanás humilha para envergonhar, Deus humilha para exaltar. Você escolhe por quem você quer ser humilhado. Eu prefiro por Deus. Vamos para a Bíblia, vamos mostrar na Bíblia. Eu volto já aqui para nós continuar. Só para você ver que a gente não é nada para questionar Deus. Deuteronômio capítulo de número 8. Só para te mostrar que Deus humilha crente. Versículo 1. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Vai lá para o comecinho. Quem achou, diga amém. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Olha o versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para ti, diga forte, para ti, humilha ou não humilha? Vamos continuar. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se tu guardaria o mandamento no deserto ou não. Versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná que tu não conheceste nem teus pais, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele humilha, irmãos. Tem hora que o oleiro nos pega e ele nos bota lá embaixo. E aí ele pisa, aí ele machuca, aí ele tira a nossa arrogância, aí ele tira a nossa prepotência. Aí quando a gente diz: Senhor, não é questionando não, é só perguntando: o Senhor quer me matar? É? Aí ele diz: é não, eu estou só tirando o que não presta, mas no tempo certo. Ei, no tempo certo eu vou te colocar de pé. Só quem já foi humilhado por Deus e exaltado aqui, diga glória a Deus. Então Jesus sai do protocolo. Volte para Lucas 13. Vamos começar esmiuçando o texto. Olha o que acontece, irmãos. Capítulo 13, versículo 10. Como começa? Diga comigo: Jesus está fraco. Jesus estava no culto. Eita, glória a Deus. Versículo 10 de Lucas 13. E ensinava no sábado numa das sinagogas.
A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que Jesus estava no culto. E ele estava naquele culto, irmãos, ensinando a palavra, ensinando a lei de Deus. O dia, diz o versículo 10, era sábado, e o local, uma das sinagogas. Sabe o que é mais que me chama a atenção nesse texto? É porque quem está ali para ensinar a palavra é a própria palavra. Aleluia. Entendeu não? João capítulo de número 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo. E verbo é o quê? Verbo é o quê? Palavra. Se Jesus é o verbo encarnado e ele está na sinagoga ensinando a palavra, então a palavra está ensinando a palavra. Isso é coisa de pregador, irmão. Agora, qual é a diferença? É que a palavra encarnada, Jesus, está ensinando a palavra copiada, a lei. Aí eu fico olhando para isso aqui, irmão, e eu me empolgo com a Bíblia. Aí eu digo assim: meu Deus, que culto era esse? Irmão, se tu já se alegra aqui com um pastor pregando, com eu pregando, ou com os irmãos dirigindo aqui, se a gente já fica alegre com isso, imagina um culto onde Jesus é o pregador. Porque agora ele fala através de nós, mas aqui ele mesmo subiu naquela tribuna e disse: quem vai pregar hoje aqui sou eu. Eita, glória a Deus. Eu estava lendo esse texto em casa dizendo assim: Senhor, eu queria tanto participar desse culto, eu queria tanto estar nesse culto onde o Senhor era o pregador. Aí o Espírito Santo disse a mim: calma, tem um dia preparado para você e toda a igreja batista de Vila Marcela sentar e ouvir Jesus pregar a palavra. Deixa marcado aí, sai daí não. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? É porque se for revelação de Deus tem que estar na palavra. Sim ou não? É porque tem um bocado de gente dando revelação aí que não está na Bíblia. Mas se é revelação de Deus tem que estar na palavra. Deus não vai revelar uma coisa contrária àquilo que Ele já deixou escrito. Quem diz amém? Então vamos ler Isaías 2. Olha aí, irmãos. Haverá um dia que nós vamos cultuar, e quem vai pregar não é eu, não é o pastor, não é nenhum pregador famoso, quem vai pregar é Jesus. É no reino milenar. Olha o capítulo 2, verso 1 de Isaías. Quem achou, diga amém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, no milênio, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes se exalçará por cima dos outeiros, e correrão para ele, diga, todas as nações. E o Brasil está no meio. E o Brasil está no meio. Quem pode dar glória a Deus? Olha o versículo 3: e virão muitos povos, diga, eu estou no meio. Não diga com graça, eu estou no meio. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos. Oh, glória a Deus, irmão. Esse texto de Isaías capítulo 2 está se referindo ao período do reino milenar, em que Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos. Naquele período de tempo, os 1000 anos que ele estiver aqui na terra, restaurado a terra para o milênio, nós vamos subir ao monte da casa do Senhor, nós vamos nos assentar ao pé do monte, e de cima do monte Jesus vai ensinar a palavra de Deus a nós. Aleluia. Queridos, pode voltar para Lucas 13. Quando o Espírito Santo disse isso, eu digo: agora sim, Senhor, eu vou acalmar o meu coração, porque eu ainda vou ouvir o Senhor me ensinando pessoalmente a tua palavra. Você já parou para pensar nisso, irmão? Um culto como esse, aleluia. Agora veja, Lucas diz, capítulo 13, versículo de número 10, que o dia era sábado, diga sábado. O sábado, irmãos, era o dia mais sagrado para os judeus. O dia em que havia mais protocolos a serem obedecidos. Só para você ter uma ideia. No sábado já haviam ordens, mandamentos de Deus, que os homens não poderiam fazer determinadas coisas. Os legalistas judeus, os fariseus e os mestres da lei, eles acharam pouco
o que Deus registrou sobre o sábado no Antigo Testamento, que não é para a igreja. E eles ainda criaram 38 regras em cima das regras que Deus criou para o sábado. Ou seja, 38 protocolos foram criados em cima do sábado que Deus nunca mandou. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É que as pessoas têm mais disposição para obedecer regras humanas do que palavra de Deus. As pessoas têm mais medo do que o homem vai pensar, do que o que Deus vai pensar. As pessoas têm mais medo do pastor ver do que Deus vê. Homens são instrumentos de Deus na terra, e nós temos que honrá-los, mas nós temos que entender que mais penetrante do que os olhos dos homens é os olhos de Deus. É aí que a gente tem que tomar cuidado, irmão, porque às vezes eu não vejo, nem o pastor vê, nem ninguém próximo a você vê, mas os olhos de Deus continuam olhando, continuam olhando lá em cima todas as nossas obras. Olha, 38 regras para serem obedecidas tornou o dia de sábado insuportável. Para quem não sabe, a reunião na sinagoga não acontecia à noite como nós fazemos aqui, era pela manhã. Então esse culto aqui, que Jesus estava nele, ele começava pela manhã, era na sinagoga e era o dia de sábado. Mas eu quero dizer para você nesta noite que não importa o dia, nem a hora e nem o local, o que importa é que Jesus estava no culto. Aleluia. Às vezes nós tendemos, irmãos, a mistificar o domingo, achando que ele só fala no domingo, só faz no domingo, só realiza no domingo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não importa o dia, não importa a hora, não importa o local, quando ele quer agir, ele age qualquer hora do dia. É, irmão, o Deus que fala no domingo, fala na segunda, fala na terça, na quarta, na quinta, na sexta, fala todo dia. Jesus não está bitolado a um dia, Jesus fala na hora que quer, do jeito que quer, e faz o que quer. E se ele está no culto, pode dar glória a Deus, porque o culto que Jesus está, o fraco é fortalecido, o doente é curado, aquele que está caído se levanta, e o que está triste sai alegre na presença dele. Jesus está no culto aqui, irmão, Jesus está no culto. Oh, aleluia, quem sente a presença dele aqui nessa noite? Ele está no culto, mas ele não está sozinho no culto. Não, irmão, não. Tem um monte de gente e tem uma mulher. Olha o versículo 11 de Lucas 13. Fechou não, né? E eis que havia ali quem? Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Eu chamo isso aqui, irmão, de um encontro perfeito, porque Jesus estava no culto, sim ou não? E essa mulher, necessitada da graça, foi para o culto também. Eita, glória a Deus. O que significa, irmão Marcos? Significa que Jesus é o Deus que supre todas as necessidades. Se essa mulher vai para o culto que ele está e vai com uma necessidade, é a combinação perfeita. E eu quero dizer para você nesta noite, você chegou aqui necessitado da graça, e o encontro contigo nesta noite é perfeito, porque está no culto da Igreja Batista de Vila Marcela o Deus que suprirá todas as tuas necessidades. Bota diante dele, meu irmão. Irmão, mas o que eu vou entregar, eu acho que ele não supre não. Abra a Bíblia, deixa marcado aí, Filipenses 4. Eu sei de qual, irmão, mas eu acho bom ler a Bíblia com vocês. Filipenses 4, abra aí. Eita, glória a Deus. O encontro é perfeito, agora tu tem que ir até ele. Filipenses 4, quem achou, diga amém. Verso 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, não algumas, não qualquer uma, mas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oh, só quem já foi suprido por ele aqui nesta noite.
Oh, glória a Deus. Ei, irmão, tem culto que é diferente. Aleluia. Volte para Lucas 13. A mulher necessitada estava ali. A combinação era perfeita. Mas vamos ver a situação da mulher. Lucas 13, verso 11. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Qual era a causa da doença dessa mulher, irmãos? Um demônio. Eu quero que você entenda nesta noite que nem toda doença é demônio. Porque tem gente ensinando isso por aí. Não é verdade. Algumas são. Aqui era. Era um espírito de enfermidade que adoeceu aquela mulher. E eu não vou ler porque eu quero ganhar tempo. Mas a Bíblia fala de outras causas de doenças. Uma, causas naturais. Se nós estamos envelhecendo, a causa natural é que junto com a velhice virá algumas doenças. Eu fiz uma arte lá em casa ontem. Eu fui abrir a porta com o pé. Eu pensei que eu ainda era lutador de capoeira. Aí minha esposa disse: tu não faz isso, que tuas costelas não aguentam mais esse movimento. Eu disse: que é isso, mulher? Olha aqui, ó. Aí deu um golpe. Pronto. Quando fosse de manhã eu disse: ei, minha filha, passa um gel aqui que o negócio está ruim. Causas naturais, irmão. Eu tenho 30 anos hoje, trabalhei no pesado muito tempo. Então logo, meu corpo não é mais o mesmo. Causas naturais, eu estou com um problema de dor nas costas, porque eu machuquei as costas, é uma causa natural. Depois que o pecado entrou no mundo, a doença também invadiu a humanidade. Então existem doenças que são causas naturais. Existem doenças que são consequência de pecado. É bom a gente saber disso. João 5,14, Jesus encontrou o paralítico e diz: vai-se embora. Agora tu não peca mais não, que é para não acontecer com você coisa pior. Qual era a causa da doença dele? Pecado. Agora, tem doença que a causa não é pecado, nem é causa natural. Tem doença que Deus permite você e eu sermos acometidos por ela, só porque Deus decidiu glorificar o nome dele em nós. Aí é João capítulo 9, versículo 1 e 2. Os discípulos dizem com um cego de nascença: quem pecou, Jesus? Ele ou os pais dele? Aí Jesus diz: para com isso. Aqui não tem negócio de maldição hereditária. Nem ele pecou, nem seus pais. Ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Aleluia. Se você está doente aqui esta noite, e a causa não é demônio, porque você é crente, demônio não possui crente. E a causa não é pecado, porque você está vivendo em santidade. E a causa não é natural, porque você está até bem de saúde. Então se você está aqui nesta noite enfermo, e não há explicação para a causa, Deus te responde hoje: eu estou deixando você doente, porque eu vou glorificar o meu nome quando eu curar você. Eita, glória a Deus. Preste atenção, queridos, mas aqui a causa era demônio, que o bicho é o cão. Ele bota enfermidade nas pessoas. Essa mulher aqui, ela tinha um espírito de enfermidade que estava aprisionando ela o tempo. Olha comigo o versículo 11. 18. Quantos anos? 18 anos. Uma brincadeira, irmão. Aqui não é um dia, 2 dias, uma semana. É 18 anos de sofrimento. Aí a doença, alguns pregadores chegaram a dizer que ela tinha uma espécie de escoliose. Eu até comprei a ideia no início, mas eu fui olhar a palavra no grego, irmãos, e a palavra no grego para essa doença aqui é uma palavra estranha que diz sugkuptó. E sugkuptó em grego significa uma encurvatura da coluna ao ponto de colocar a cara no chão. Aí eu sou meio doido, aí eu fui lá em casa e fiz assim, ó. Era isso, ó. 1, 2 e meio. Essa mulher andava assim, ó. Você está entendendo agora? Era uma encurvatura que fazia ela andar como se estivesse colocando a cabeça no chão, quase colocando a cabeça no chão. 18 anos, irmãos. Essa mulher nunca soube qual era a cor do céu, porque ela não podia olhar para cima. Eita, glória a Deus.
E é isso que Satanás quer fazer com você e comigo. Ele quer trabalhar uma obra maligna em nós, para que a gente nunca mais olhe para cima. Ele quer manter tua cara só olhando para a terra. Ele quer manter você encurvado só olhando para o chão. Ele quer fazer você ficar constantemente olhando para baixo, porque ele sabe que quando você e eu olhamos para cima, de cima vem o nosso socorro. É por isso que ele quer manter você embaixo. É por isso que Paulo diz: se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmão, o diabo, ele tem raiva de crente que olha para cima. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabe qual é o significado da palavra homem, humanidade, em grego? Anthropos. Significado: aqueles que olham para cima. Nós somos a única criação de Deus que olha para cima. Porque é lá que está o nosso Criador, Redentor, Salvador, Todo-Poderoso. E se os nossos olhos estiverem postos nele, irmão, nada vai nos destruir. Mas essa mulher aqui, irmãos, a situação dela é difícil, encurvada, possuída por um demônio. As causas da enfermidade dela foi dita. Ela tem um espírito maligno que há 18 anos aprisiona ela e faz ela andar encurvada. Agora preste atenção no que vou lhe dizer aqui esta noite. Não importa qual é a causa da doença, não importa, irmãos, se é causa natural, se é pecado, se é demônio, ou se é para Deus manifestar a glória dele, não importa. O que importa é que para qualquer doença, Jesus tem a cura nas mãos dele. O que importa é isso, leia aí comigo, deixa marcado. Salmo 103. Eita, glória a Deus. Salmo 103. Rapidinho, para a gente ganhar tempo. Verso 3. Aleluia. Quem achou, diga amém. É Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele, irmãos. Além dele perdoar o pecado, ele ainda tem poder para arrancar a doença. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. É por isso que os antigos pregavam sobre 4 pontos: Jesus cura, Jesus salva, Jesus enche do Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Aleluia. Volta para Lucas, para a gente adiantar. Estão cansados, sim ou não? Então bora. Agora nós vamos ver Jesus quebrando os protocolos, que é o meu tema. Primeiro protocolo que Jesus vai quebrar: ver a mulher. Olha o versículo de número 12. E vendo-a, Jesus. Todo mundo achou? Vamos ler junto. E vendo-a, Jesus. De novo. E vendo a Jesus. Agora preste atenção. Porque quando você lê aqui, aí você pensa que Jesus só fez assim, ó. Estou vendo uma mulher ali, foi isso não. A sinagoga, na sinagoga dessa época, as mulheres não podiam cultuar no recinto principal junto com os homens. Sabe como era? Tinha uma parede como essa daqui. Essa parede ou tela, ela tinha só uns buraquinhos pequenininhos para ouvir o som da voz do ministrante. A mulher não entrava no salão principal. A mulher ficava do outro lado da parede, só ouvindo. Nem a mulher via o ministrante, nem o ministrante via ninguém que estava do lado de lá. Você já pegou, né? Então quando o texto diz que Jesus viu a mulher não estava diante do golpe de vista de Jesus humanamente falando. Jesus não viu ela porque enxergou com esses olhos. Jesus viu ela porque enxergou com os olhos de Deus. Jesus viu através da parede. Ninguém estava vendo a mulher, nenhum homem podia ver a mulher, mas os olhos de Jesus, irmãos. Eita, glória a Deus.
Para os olhos de Jesus não tem parede, para os olhos de Jesus não tem tela, para os olhos de Jesus não tem muro. Aonde o necessitado está, os olhos de Jesus alcançam. Quem crê assim, irmão, levante a tua mão para o céu e diga glória a Deus. Ele vê, irmãos, ainda que você ache que Ele não está te vendo, Ele te vê. Tem uma tribo norte-americana que para você formar um líder de 16 anos para saber se ele está pronto, eles fazem uma experiência com ele, preste atenção nisso. Eles pegam o garoto, levam o garoto para o meio da selva, e aí eles colocam o garoto no meio da selva, 16 anos, sozinho. Aí lá eles amarram os pés, amarram as mãos dele e amarram ele na cadeira. Para piorar, eles vendam os olhos dele. Aí diz: se você sobreviver até amanhã, uma cobra não lhe picar, a tribo inimiga não vir matar você, e se você não gritar, não chorar, não se espernear, quando amanhecer o dia a gente vem para dizer que você está pronto para ser o líder da tribo. É fácil, irmão? Sim ou não? Tem energia não, viu? Aí o jovem se submete, aí vai, aí quando chega lá os índios vão, amarram as pernas, amarram os braços, amarram ele na cadeira, vendam os olhos e diz: não conte isso para ninguém, sua experiência é pessoal, amanhã de manhã, se você estiver vivo, a gente volta. Sabe o que é que acontece? Permita aqui, pastor. O jovem fica amarrado, passa a noite todinha, não grita, não se perneia, não se assusta, com os olhos vendados, ele fica. Quando o dia amanhece, que tiram a venda dos olhos dele, ele está olhando diante do pai dele e não sabia que o pai dele passou a noite com ele. O que significa, irmão Marcos? Eu posso não estar vendo, você pode não estar vendo, mas nas noites escuras da vida, o Pai está do teu lado. Quem pode aplaudir a Ele nesta noite? Aleluia. O Pai estava lá o tempo todo, irmão, só Ele não viu. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você: a noite está escura, os perigos são muitos, as complicações são muitas, mas o Pai está do teu lado ainda que você não veja. Aleluia. Jesus a viu. Eu já quebrei um protocolo aqui, ó. Tu viu? Botei a cadeira bem ali, ó. Segunda regra das hermenêuticas, não pode não, da homilética, né? Mas aqui pode, porque aqui é Jesus que faz. Ela ficava separada, mas Jesus a viu, porque o Provérbios 15, verso 30 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando maus e bons. Agora veja comigo, qual foi o segundo protocolo que Jesus quebrou? Porque Jesus não podia olhar para uma mulher, irmãos. Um rabino judeu não podia olhar para uma mulher em público. Olha o segundo protocolo que Jesus quebrou, verso 12. Chamou-a e disse: mulher. Aleluia. Segundo protocolo que Jesus quebrou, chamou a mulher e botou a mulher no meio da sala. Irmão, hoje aqui, louvado seja Deus, que a gente está numa igreja que valoriza a mulher. Aqui mulher prega, aqui mulher dirige, aqui a mulher dirige culto de oração, mulher canta, mulher louva, mulher adora, que aqui a gente valoriza a mulher e a gente aprendeu com Jesus. Mas nessa cultura aqui, se você botasse uma mulher no meio de uma sinagoga, o povo queria matar você. Só para vocês terem uma ideia, os judeus ortodoxos, eles diziam assim: eu glorifico a Deus porque não nasci um cachorro, não nasci um gentil e não nasci uma mulher. Vocês estão entendendo agora? Eles comparavam as mulheres como cães de rua. As mulheres não tinham valor nenhum. E no lugar onde as mulheres são desvalorizadas, Jesus diz por trás da parede: ei mulher, vem. Vem, parece que eu estou vendo, irmão. A mulher vindo toda encurvada, porque naquela época, quando alguém estava doente, principalmente se fosse mulher, todo mundo dizia que era maldita, que tinha que ser apedrejada, que Deus havia abandonado ela. E quando todo mundo dizia que Deus havia abandonado ela, está Deus chamando ela para colocar ela no meio. Tu pode até pensar que Deus te abandonou, mas nessa noite Deus diz: eu estou te colocando no meio. Aleluia.
é no centro para todo mundo ver, mas é escândalo. É por isso que Paulo diz que o evangelho é escândalo para o judeu, mas para nós é o poder de Deus. Chamou para o meio, irmãos, escuta isso, porque Jesus é o Deus que valoriza as mulheres. Só para os irmãos terem uma ideia, abra aí, deixa marcado, Mateus capítulo 1, olha como Jesus valoriza as mulheres, irmão. Na genealogia de Jesus, tem 3 mulheres que são citadas aqui, que elas eram tudo mulher sem vergonha, era tudo sem vergonha, mas que foram alcançadas pela graça de Deus. Olha aí a primeira, Mateus capítulo 1, verso 3, e Judá gerou a Tamar. Sabe o que foi que Tamar fez? Teve um relacionamento incestuoso com o seu próprio sogro. Mas tem mais outra aí, ó. Olha aí outra. Versículo de número 5. Salmão gerou Raabe. Raabe era quem, irmãos? Quem conhece Bíblia? Raabe era quem? Prostituta. Mas depois foi alcançada pela graça de Deus e se tornou heroína da fé. Aleluia. Tem mais. Olha aí como o negócio vai ficando pior. O texto bíblico diz aqui no versículo 6: Jessé gerou a quem? Ao rei Davi. E ele gerou a quem mais? Salomão. Da que foi mulher de Urias. Quem era ela? Batseba. Batseba era o quê? Adúltera. Mas depois foi alcançada pela graça e se tornou a mãe do homem mais sábio da Bíblia. Aqui são as 3 sem vergonha. Aí tinha uma que era adoradora de ídolos. Está no verso 5, por isso que eu pulei, que essa daqui era só adoradora de ídolos. Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem era Ruth? Adoradora de ídolos, mas que depois que foi alcançada pela graça, se tornou adoradora de único Deus vivo e verdadeiro. Na genealogia de Jesus, tem 4 mulheres que quando os judeus olhavam para elas, diziam assim: essas aí não valem nada, essas aí não prestam para nada, essas aí não servem. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Tu só está aqui porque tu não era nada. Eu só estou aqui porque eu não era nada. Mas Deus pega aquilo que não é nada e transforma pela sua graça. Aleluia. Queridos, Jesus valorizou tanto as mulheres, que as mulheres, elas serviam Jesus com seus bens. Lucas 8, capítulo 8, versículos 1 a 3. Lucas 24, Jesus diz: vai dizer aos discípulos, disse a uma mulher, que eu ressuscitei. Aqui nesse texto, volte para Lucas para a gente caminhar. Nesse texto, Jesus valoriza a mulher e quebra o protocolo, bota ela no meio. Irmão, fica olhando na cara dos fariseus. Rapaz, para onde é que Jesus vai com essa mulher toda torta? É assim? O que é que ele quer com essa mulher toda empenada aí no meio de todo mundo? Isso está escandalizando, isso está saindo da ordem, isso aqui não está funcionando como deveria. Essa mulher não tem a etiqueta da festa, essa mulher não tem a roupa da festa. Mal eles sabiam que aquele culto ali não era para eles, era para ela. Era ela, irmãos, que Jesus iria alcançar com sua graça. Vamos ver outro protocolo que Jesus quebrou. Versículo 12 ainda. E disse a ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aqui, irmão, Jesus fez algo que um rabino judeu não poderia fazer. Ele quebrou outro protocolo. Qual, irmão? Falou com ela. Ele não podia falar com essa mulher em público, mas ele foi lá, saiu da regra, saiu da norma, e ele disse: eu vou falar com você. Eu quero dizer aqui para você nesta noite: o diabo não quer que Jesus fale com você,
O mundo não quer que Jesus fale com você, o inferno não quer que Jesus fale com você, mas quando ele decide falar, ninguém impedirá o som da voz dele. A Bíblia fala da voz de Deus, marca aí, vamos rapidinho. Olha comigo, irmãos, o Salmo 29, bem rapidinho. Salmo 29, é tanta coisa que a gente fica agoniado aqui. Salmo 29, rapidinho. Olha como é a voz de Deus, irmão, grava esse salmo. Salmo 29, verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e todo aquele que estiver no seu santo templo, cada um diga glória. Aleluia. Essa é a voz. Aí Jesus diz: mulher. Irmão, pode voltar para Lucas 13. Quando Jesus diz mulher aqui, é um título de honra. Mulher reportava Gênesis 3, da semente da mulher. Então o título mulher na cultura judaica era um título de honra, não era de desprezo. É por isso que quando Jesus chama Maria de mulher, ele não está desprezando ela, ele está botando ela no lugar dela, mas está reconhecendo a honra que ela tinha como serva de Deus, não senhora, serva de Deus. Aqui Jesus honrou essa mulher, e olha a palavra que ele disse: estás livre da tua enfermidade. A enfermidade aqui dessa mulher era uma prisão, irmãos. Aí Jesus vai quebrando os protocolos. Aí quando ele fala com ela, ele diz assim: ei, acabou hoje o teu sofrimento. O ponto final é hoje, mulher, porque hoje eu vim aqui para livrar você do espírito maligno que está te deixando enferma. Não é para todos, mas Jesus está liberando uma palavra para alguns aqui esta noite. Hoje é o dia do ponto final da tua dor. Acaba hoje. Quem recebe a palavra de Deus aqui, meus irmãos? Acaba hoje. Tem uns aqui que Jesus está dizendo: o último dia foi hoje. Eu marquei esse culto aqui para te dizer isso. Assim diz o Senhor. Vai durar para sempre essa dor, Jesus? Será possível que eu vou ficar passando por isso? Só uma coisa ruim atrás da outra, Jesus? Eu não estou mais suportando, não. Aí Jesus diz: acaba hoje. Hoje é o ponto final. Aleluia. Agora, para a gente terminar, olha o versículo 13, irmão. Aqui Jesus faz o impensável. Aqui ele vai pegar as etiquetas, os paradoxos, e ele vai jogar no lixo. Porque ele viu ela, colocou ela no meio, falou com ela, e olha o escândalo, e impôs as mãos sobre ela. Pronto, agora ele tocou na mulher. Ei, meus irmãos, porque quando Jesus liberou a palavra, presta atenção: estás livre da tua enfermidade. Pá, a palavra é poderosa. Ela foi livre naquele momento que Jesus liberou a palavra, mas ela já estava tão acostumada com aquela situação, que ela ouviu a palavra, foi livre do mal e continuou assim, ó. Segura, irmão. Tem gente aqui que Jesus já livrou, tem gente aqui que Jesus já libertou, tem gente aqui que já recebeu o poder de libertação de Jesus, mas continua assim, ó, abaixado, como se fosse um derrotado, como se fosse um acabado. Já recebeu a palavra, mas continua encurvado, porque se acostumou a ficar encurvado. Mas nesta noite ele estende a mão para te endireitar, que é o que ele faz com a mulher. Ele toca nela, irmãos, não para realizar o milagre aconteceu na hora da palavra. Ele toca nela porque ele diz: eu vou ter que ajudar ela a se levantar.
impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e passou a glorificar a Deus. Aleluia! Você já recebeu a palavra que te liberta? Jesus já falou ao teu coração e disse: tu está livre, rapaz, tu está livre, moça, vai embora, tu está livre, levanta. Mas você continua encurvado, porque o mundo quer te manter assim, o diabo quer te manter assim. Mas nesta noite, a mão dele está te tocando aí, e ele vai te colocar de pé nesta noite. Porque todos aqueles que se encontram com Jesus, irmão, estava abaixado, encurvado, destruído, mas quando ele toca, o toque dele nos transforma. Jesus está te levantando nesta noite. Jesus está endireitando tua vida nesta noite. A gente cantava um corinho antigo lá na nossa antiga igreja, de onde a gente veio, nos cultos de domingo. Acredito que os mais antigos aqui conheçam. A gente cantava assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aí dizia assim, ó: basta que me toques, Senhor. Eita! Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta um toque e você vai ficar de pé. Levanta aí, irmão, levanta. Basta um toque e ele vai te colocar de pé e você vai glorificar a Deus. O fariseu, só para a gente terminar, versículo 14, ficou indignado, se reclamando, porque fariseu só reclama. Jesus disse: hipócrita. Verso 15: no sábado desprende vocês da manjedoura o boi, o jumento, para beber água. E eu? Não convinha que eu soltasse dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava. Cadê o povo que se alegra aqui esta noite? E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Nesta noite ele marcou um encontro com você, e ele está tocando a tua vida aí. A enfermidade está saindo hoje, a enfermidade está batendo em retirada hoje, e eu falo isso na autoridade do Espírito Santo de Deus. Você vai receber a sua cura hoje. Recebe o toque dele, recebe o toque dele. Vamos louvar ao Senhor, apagar.